Boa tarde. Hoje, 1º de setembro de 2025, reiniciaremos a leitura do Apocalipse de João, página 226, primeiro parágrafo. Vamos lá. Sim, mas antes, temos algumas palavras sobre o nosso encontro da semana passada. Na semana passada, amigas, amigos, nós tínhamos combinado fazer um pequeno exercício aqui que tinha a ver com o desenvolvimento do corpo astral, tendo em vista que lá em Júpiter, a Terra já será um planeta astral, né? Astralizado. Então, eu pensei em fazer aqui um exercício onde, nos 10 mandamentos, já existe essa proposta de desenvolvimento do corpo astral. Então, a proposta era cada um escolher um mandamento e explicar assim, um pouquinho onde acha que ali está a possibilidade de desenvolvimento do corpo astral. Então, quem quiser ser o primeiro a falar, pode falar. Não é obrigado, não é só uma sugestão, é um exercício para que nós possamos um pouco aplicar. Eu acho que a verdade, quando ela é verdadeira e eterna, ela não fica numa religião, numa ciência, numa filosofia só. Ela está em todo lugar. Basta você ter olhos. Eu não acho que, assim, minha opinião, assim, de tudo que eu estudei na vida, tal filosofia está certa e tal filosofia está errada. Eu acho que são civilizações diferentes, épocas diferentes da humanidade, que estudaram e viram e manifestaram essa mesma sabedoria de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu queria trazer esse paralelismo entre os 10 mandamentos, que são algo antigo, Moisés, 5.000, 6.000 anos, né, do judaísmo, depois catolicismo, e agora a antroposofia com essa nova proposta. Eu quero saber onde é que está a interface aí. Quer dizer, eu não, vocês querem saber, nós queremos saber, o grupo quer saber. Então, podem começar, quem quiser. Bom, eu vou iniciar de uma maneira bem informal. Tá? Assim, vou pegar a mais clássica, que é o não matarás, né? Onde o desenvolvimento do corpo astral, é isso? Está claro quando o princípio da própria vida está nas mãos de quem mata, né? Então, é algo contraditório, algo que vai contra, e por isso, se a pessoa percebe o valor da vida, ele não vai desejar matar alguém, né? Então, ele é um estado de consciência elevado que ele precisa entender, peraí, eu dou valor à vida, então por isso eu não mato. É mais ou menos isso que você queria... É isso aí. É dentro de uma linha, eu também tinha pensado no não matarás, dentro de uma linha de você se perguntar assim, na antroposofia, estou acrescentando, tá, Gui, ao que você falou, que também pensei sobre isso, esse mandamento. Nós temos 4 corpos. Quem mata? Quem mata quem? Um mata o outro. Então, já temos aí uma astralidade. Quando você tem 2, corpo astral é aquele sempre que divide. Tem eu e o outro, né? Alguém mata alguém. Mas o corpo é o corpo físico que mata? Não, o corpo físico ele carrega a faca. Ele só porta, é o portador. É o corpo etérico que mata? Não, o etérico, coitado. Acho que ele fica só esperando não apanhar muito, né? Porque ele é a vitalidade, ele fica ali, né? Mas astral. A vontade que é gerada pelo matar, quer dizer, o que desenvolve essa vontade nessa pessoa
de matar, quer dizer, a falta de controle, né? Então, é isso, é o corpo astral. O corpo astral é o corpo das emoções, não é o eu que mata. Eu não mata ninguém, o eu é superior. O corpo astral é o corpo que mata o outro. É aquele que mata. Então, o mandamento é não matarás, quer dizer, controlarás teu corpo astral. Chegamos no mesmo ponto. Eu quero mostrar assim como você pode fazer um caminho antroposófico nos 10 mandamentos, um pouco isso. Parece que nesse mandamento fica bem claro, né? Quem mata quem, então não matarás. Ordem, não matarás. Mas ele está dando a ordem para que corpo nosso? Para que corpo? Então, é um exercício de controle do corpo astral. É lá que a gente chega. Quer dizer, a ideia é chegar nessa interface. Né? Muito bom. Quem mais? Ótimo. Bem, a mim me chamou mais atenção neste momento, que é não levantar falso testemunho. Fiquei pensando no matarás, mas, tipo, para mim pareceu mais tangível agora, me tocou a mim. Então, a minha correlação é que a partir do momento em que eu imito um julgamento, eu posso estar levantando um falso testemunho. Então, eu percebi o quanto eu preciso ficar mais em silêncio. Né? E aí, então, seria o astral, e dentro do astral, fiquei pensando, mas que alma seria ali que estaria não invadida, porque pensamentos, a alma da consciência não, né? É isso? Não seria? Então, eu fiquei intrigada, assim, com isso, né? Pensamento, julgamento, e como isso fica impregnado, né? Como isso em mim mesma me causa um mal-estar, né? Aquela sensação, assim, causa mal-estar, não adianta, a gente, no fundinho, sabe que pisou na bola, né? Então, eu fiquei, como devo, na verdade, me policiando para não entrar nessa tentação desse falso testemunho. Sabe aquela coisa, a pessoa me contou isso, mas aí daí eu faço um julgamento e eu imito aí meu falso. Porque o nosso corpo que julga é o astral. É o astral. O astral julga o tempo inteiro. Certo, errado, você falou certo, você falou errado, você é bonito, você é feio. O corpo nosso de julgamento é o astral. Então, outro mandamento que está nos convidando a trabalhar o nosso astral. Né? Eu pensei na relação desse item aí com as fake news, que é o tempo inteiro levantando falso testemunho. É isso aí. Ele está na atualidade, mas está relacionado exatamente com isso. Isso, exatamente. Muito bem, muito obrigada, Isabel. Eu pensei naquele último mandamento que estava na tábua ali, que é não cobiçarás as coisas alheias. Depois eu fiquei pensando, mas não é mais ou menos... acho que quando eu aprendi, não cobiçarás a mulher do próximo, tinha... E a cobiça, esse desejo, né? A cobiça é o desejo. E aí o desejo está no astral, não é? Controlar o desejo, né? E não dar vazão para que esse desejo tome conta, né? Isso, né? Então é controlar o astral. Então... Controlar o astral, é isso aí. Muito bom. Muito bem. Com relação ao guardar os domingos, eu pensei na relação dos 7, né? Que são 7 dias da semana, e refazer, ou seja, dar o tempo para se refazer, porque você trabalha, estressa, e um dia, dentro dos 7, você descansa e vai restabelecer sua própria energia, de acordo com... semelhante ao sono, mas aí, no caso, seria de 7 dias, né? Nossa, você restabelece. Você acabou de falar uma coisa tão bacana. A gente pode até dizer assim, vamos fazer um paradoxo. Né? Por exemplo,
o repouso do corpo físico seria um dia, então, porque dormimos à noite e acordamos, dormimos à noite e acordamos. A gente acaba de descobrir, assim, que o repouso do corpo astral é semanal. Né? Olha só, quer dizer, o astral é diferente é diferente do corpo físico, que precisa dormir todo dia. Né? Então, tem essa coisa de a gente, pelo que você raciocina, uma vez na semana você repousa aquele dia. Aí eu perguntaria assim, e o repouso do corpo etérico? Está me surgindo agora isso aqui. O diário. Como? Esse é o diário. É o diário, né? É. E por que a gente tira férias anuais? Tem outro repouso aí, né? Repouso do eu. É o do eu, será? Para não ficar doido. A gente tira férias anuais, não é? Olha como a gente tem que tirar uma vez por cada noite repousa, uma vez por semana repousa, né? E uma vez por ano a gente precisa de um repouso. Então, são 3 ritmos, né? Devem ser 3 corpos, né? Pois é, mas eu penso assim, agora, né, refletindo, se a ideia do guardar, né, domingos e festas, alguma coisa assim que fala, né, está vinculado ao venerar Deus, ao entregar-se, né, a esse divino, ao sagrado, né, a Bíblia fala, né, é o dia do Deus. Né? Então, seria, eu penso assim, além do astral, não seria uma conexão mais, um momento realmente, não que vivem separado, que eu aprendi até agora que não existe jamais esse separado, mas seria o momento do eu, o momento do espírito. Então, é o momento que o astral tem que se retirar. É o momento, eu entendo que é o momento que o astral tem que se retirar. Quer dizer, na hora que você vai meditar, que você vai orar, que você tem que se acalmar. Né? Você, na igreja, você não vai para... Pelo menos no meu tempo, a gente não ia para cantar, nem para dançar. No meu tempo, a gente punha... Meu tempo, a igreja antiga. Punha um véu, né? Estudei em colégio de freira. Punha um véu e você ia para a igreja e era uma coisa para dentro, era a capela, né? Você fica introjetada dentro de você. O convite à oração é um convite para dentro. E aí não pode ter astral. Quer dizer, o astral tem que ficar lá fora. Ele tem que se recolher. Ele tem que saber que ali é a hora do dominar o astral. Não é? E também, quando você vai no templo budista, você vai em qualquer templo do mundo, gente. As pessoas vão orar, vão se recolher. Não vão para se expressar. Você vai para expressar, você vai para a praça. Você vai para a praça pública, o lugar da oratória. É para fora, é fora do templo. O templo é o recolhimento. Então, quando eu acho que guardar as festas divinas, guardar domingos e festas, tem a ver com isso, recolhimento. É, como você diz, é o dia de Deus. De Deus o quê? Deus interno. Sua comunicação interna com Deus. Não é o dia de você, Deus, estamos aqui. Não é na praça isso. É diálogo íntimo com Deus. É você com Deus. E aí o astral, violinha no saco. Tá certo? Muito obrigado. É isso aí. Eu acho que chegamos num ponto, né? Glória, você ainda quer dizer alguma coisa? Então, faltou. Ela está escutando. Eu quero primeiro pedir desculpa, mas eu estava ainda com a visitinha rápida do meu neto. Tá. Minha filha não calculou e ligou numa hora que logo começou a reunião. Tá bom. Em relação aos mandamentos, né? Eu peguei um pouco do que a Bel estava falando. Tem coisas ali que são muito, muito fortes, né? Que realmente não é para a gente, e que a gente não fazer não quer dizer nada, né? Porque
ia ser coisas muito, muito grosseiras, né? A gente não está nesse patamar. Então, a gente tem que pensar no trazer tudo para o sutil, né? Então, quando a gente pensa de, sei lá, honrar pai e mãe, essas coisas, né? Então, eu acho que aí a gente pode ter tido uma oportunidade de ter feito alguma coisa bem feita, né? E quando eu penso assim, sempre eu converso com eles, eu falo, olha, desculpa qualquer coisa, né, que eu fiz, mas eu acho que consegui cumprir, assim, sabe? E esse cumprir foi fácil, foi com amor mesmo, não foi por temer nada, sabe? Foi, né, uma coisa de gratidão. Então, eu acho que a gente tem que se pegar do patamar que a gente está, os mandamentos era para um povo que precisava de início ser totalmente controlado para ter alguma, sei lá, né, alguma diretriz. Mas essa diretriz que já está dentro da gente, não é por ele que a gente vai se basear, né? São por coisas muito mais sutis que acompanham a gente agora, né? Então, isso que eu pensei. Muito obrigado. Terminando assim, amarrando esse pensamento da Glória, eu diria assim, que dentro desses 4 corpos, a gente sabe que o corpo astral é aquele que nós temos em relação aos animais. Então, quando a Glória diz assim que o povo, naquele tempo, precisava ainda ser guiado, a gente seria assim, quase como se a gente pensasse assim, eles ainda estavam num nível muito animalizados. É a conclusão assim da leitura total, né? Então, para que você se humanize mais, é necessário, então, controlar um pouco mais o corpo astral. Então, esse é o caminho, né? O caminho é esse, sair essa parte nossa animal. Lembra que ele fala tanto dos animais, que tem aquela época que o homem fica mais animalizado, que ele fala várias vezes aqui na Lua, não é? Então, é sair um pouco daquele animal que nós temos dentro de nós e sair para o mais humano, com essa educação do astral. E não é pela força, não é Não é pelo mandamento, né? Pelo interno, né? É pelo interno, não é uma força externa, você não obriga o outro. Não tem como obrigar, gente. É o próprio ser humano que tem que se humanizar. No momento que você domina mais o seu corpo astral, você está se humanizando, né? Está levando todo o seu corpo, elevando, né? Você está elevando toda a sua alma, todo o seu espírito, né? E dominando o corpo astral, que não é ruim, ele vai se... A gente está aprendendo aqui pelo Steiner, que é uma metamorfose, né? Você não é que você tira um para botar o outro. Um vai se transformando, vai se sutilizando. Estamos passando por uma metamorfose. Muito bem. Foi muito bonito esse exercício. Ele estava até falando nas páginas anteriores justamente sobre isso, né? Que a metamorfose também é vinculado às religiões, dentro dessas culturas, né, de civilizações, né? Criam-se grandes religiões e que são um prenúncio para o próprio cristianismo e para exatamente. o amadurecimento do corpo astral, né? Isso, né? Muito bonito esse exercício. Muito obrigada, a colaboração de todos. Parece que ficou bem entendido aqui o processo, né? Tá bom, então podemos entrar na nossa leitura de hoje, né? Tá bom? Vamos lá. Iniciamos na 226, então. O homem ainda não consegue atuar por si mesmo nesse corpo etérico. Em Júpiter, quando tiver transformado o corpo astral,
ele se tornará apto para atuar também no corpo etérico. Hoje não o consegue, precisando, por assim dizer, de ajudantes. Em Júpiter, o homem se tornará capaz de iniciar o verdadeiro trabalho no corpo etérico. Em Vênus, ele trabalhará o corpo físico, que é a parte mais difícil de superar. Hoje, no entanto, ainda precisa deixar ambos, o corpo físico e o corpo etérico, deitados no leito, à noite, e sair. Mas para quê? Apesar disso, inicialmente o corpo etérico receba seus efeitos, de modo que o homem aprenda paulatinamente a trabalhá-lo. Este precisa de um ajudante. E o ajudante que possibilita isso não é outro senão a entidade do Cristo, ao passo que denominamos Pai, a entidade que auxilia o homem a trabalhar o corpo físico. Antes de vir o ajudante que possibilite trabalhar o corpo etérico, o homem não pode trabalhar seu corpo físico. Ninguém chega ao Pai senão por meio do meu intermédio. Ninguém que não tenha passado pelo princípio crístico alcança a capacidade de elaborar o corpo físico. Assim, quando tiver atingido a meta da evolução terrestre, o homem terá, ao ser capaz de transformar seu corpo astral com base em suas próprias forças, também a capacidade de atuar em direção descendente sobre o corpo etérico. Isto ele deve à existência viva do princípio crístico na Terra. Se houvesse ligado à Terra como algo vivo, não teria ingressado na aura terrestre. Então, aquilo que é formado no corpo astral não poderia passar a formar-se também no corpo etérico. Vemos, portanto, que aquele que se fecha, renegando o princípio do Cristo, subtrai-se à possibilidade de elaborar seu corpo etérico do modo como já é necessário durante a evolução terrestre. Parece uma condicionante, né? Mas, assim, um pouco eu acho que esse capítulo aqui, esse parágrafo, ele reforçou um pouco o que a gente tinha conversado, né? Ninguém vai ao Pai sem passar por mim, né? Então, tem essa... Você precisa dominar o corpo astral para você poder caminhar, né? E o Cristo está aí para nos ajudar, né? Em Júpiter a gente vai elaborar melhor o corpo etérico. Em Vênus, o corpo físico. Isso. Em Vulcano, a perfeição. Saudação. Quem sabe em Vulcano seremos a 10ª hierarquia. Isso. Saudação. Aí é do Dr. Spock. Tá bom. Muito bom. Isso. Bom, Vamos, assim, ótimo. Vamos continuar. Assim, portanto, poderíamos caracterizar de outra maneira as duas espécies de homens que não se nos deparam no final da evolução terrestre. Temos as pessoas que acolheram em si o princípio crístico e que, por esse meio, transformaram seu corpo astral e conseguiram a ajuda do Cristo para transformar também seu corpo etérico. E temos outros que não chegaram ao princípio crístico, nem tampouco estiveram em condições de transformar algo em seu corpo etérico, pois não conseguiram achar o ajudante, o Cristo. Olhemos agora para esse futuro do homem. A Terra se espiritualiza, ou seja, o homem deve perder completamente algo que agora considera como pertencente a ele, durante sua existência física. Podemos fazer uma ideia do que acontece com ele já ao contemplarmos o transcurso normal de sua vida após a morte. Após a morte, o homem perde o corpo físico. A esse corpo físico se atribui o fato de um homem ter paixões e inclinações ligadas à vida cotidiana, sendo que já descrevemos que o corpo experimenta após a morte. Suponhamos alguém que gosta especialmente de algum prato saboroso. Durante a vida, ele obtém satisfação, mas após a morte, não. Porém, o desejo não cessa, pois sua sede
está não no físico, mas no corpo astral. Como agora falta um instrumento físico, falta também a possibilidade de saciar esse desejo. Tais pessoas, no Kama Loka, olham para o mundo físico que abandonaram e veem, dentro de tudo, o que há lá embaixo, aquilo que ainda poderia causar-lhes prazer. Contudo, não podem satisfazer-se, e não possuírem um instrumento físico para tal, e assim são invadidos por aquela sede ardente. Isto se dá com todas as paixões que permanecem no homem após a morte, as quais estão direcionadas para o mundo físico por só poderem ser satisfeitas com instrumentos físicos. Assim, sucede sempre após a morte. Toda vez que o homem vê esse corpo físico abandonado, pelo fato de lhe ter resgatado algo desse corpo físico, ele ainda se sente impelido para o mundo habitual do nosso plano físico. E até que se haja desacostumado disso no mundo espiritual, perdurará para ele o tempo dos desejos ardentes. Bom, agora vamos dar uma parada, né? Que agora ficou bom. Então, isso aí que ele chama de Kama Loka é aquilo que a gente, na igreja cristã, chama de purgatório, né? Tem essa tradução. É aquele lugar que a alma fica como que estagiando ou passando por um período onde ela fica se depurando. Seria uma depuração mesmo do corpo astral. Então, ele explica aqui. Você tem o desejo de comer uma coisa que você gosta muito. Acontece que você, nesse momento, você não tem mais corpo, você não tem boca, você não tem língua, você não sente mais nada. Mas o seu corpo astral, é lá que está o desejo. O desejo, o físico, ele é o instrumento que vai onde o homem vai obter as sensações, mas o desejo nasce no corpo astral, na alma. Então, lá está só aquela alma cheia de desejos, todos os desejos, bebida, comida, sexo, dinheiro, público, não importa. Só que qual é o sofrimento? O sofrimento, ele está ali para ele saber, passar por essa sensação de desejar algo que ele não pode ter. Seria assim, um aprendizado da coisa que ele não conseguiu controlar. A gente conhece os 7 pecados capitais também, não é? Que são desejos, né? Então, isso é o extremo. Os 7 pecados capitais é o extremo do corpo astral solto, né? Bicho louco. Então, aí é o lugar onde você... Por que você sofre? Porque você não tem mais o corpo. Você não pode mais saciar sua fome nem sua sede, né? Você não tem mais mão para segurar ouro, você não tem mais cabeça para levar coroa de ouro, você não tem nada, você só tem uma ânsia ardente. Então, é uma imagem, não é, que você dá um espírito passando pela ânsia ardente. Aliás, sugiro que deem uma olhada na Divina Comédia, né? Onde o Dante Alighieri vai seguindo, junto com o poeta Virgílio, ele vai seguindo, ele vai descendo até as profundezas, nesses círculos, né? Esses níveis das ânsias ardentes, e ele vai vendo... É muito bonito, é um poema, ele vai passando pelas... onde as figuras históricas estão. Um homem que era muito rico, um homem que era um guerreiro, que não tem mais poder, todos estão lá sofrendo, né? É uma tortura, é uma imagem de uma tortura. Mas a gente que está lendo em outro nível sabe que é uma tortura espiritual. Não é uma tortura física, não pertence a esse mundo. É uma tortura espiritual, ânsias ardentes. Aqui na antroposofia chama-se Kama Loka. Alguma pergunta? E no ponto mais profundo desse inferno estão os imparciais. Só para
Bravo. O quê? Não, fala, eu não entendi isso. No ponto mais profundo do inferno estão os imparciais, aqueles que não tomam partido de nada. E não tomam partido de nada. Quer dizer, olha só, não toma partido de nada é ter o corpo astral morto, não dominou, morreu, né? Imobilizou, solidificou, né? Você não toma mais partido, você está tão duro. Não, é o retrato dos tempos de hoje, né? O retrato dos tempos de hoje é isso, né? Você tem, assim, as pessoas falam em polarização, mas falam assim, não, eu detesto política. Não, assim, eu não voto, eu não gosto de votar, não, entendeu? Então, é ali que se encaixa, né, mãe? Isso aí. Então, vamos continuar. Só com licença, para clarificar um pouquinho mais. Então, identifique-se como purgatório da Igreja Católica, uma correlação ao Neocamaloco e, por consequência, as ânsias ardentes. Até eu estou tendo tanta sorte que eu vou lá abrir o meu livrinho do Teosofia e eu dou de cara na página onde eu estudei isso. É algo assim, a segunda vez que acontece isso. Você está muito abençoada. Gente, verdade. E hoje está bem. Mas eu queria entender assim, eu entendi direitinho essa questão das ânsias ardentes, mas aquela ideia, então, de tudo que aconteceu na vida física, nós vamos, então, ali para esse momento espiritual, mas carregamos em si o ônus dessa vida física. Então, não é só, imagino que não seja só as ânsias ardentes, mas a gente carrega tudo que foi de ruim nessa vida física, ali nesse momento. Isso? Mas é assim, aí tem que fazer uma seleção, né? É assim, não é só, não é carrega tudo que foi de ruim. Isso aí seria o karma. Tá. O karma você vem para a vida com uma missão. E aí a missão vai dependendo das suas escolhas. Olha só, corpo astral, corpo astral tem que estar muito esperto. Corpo astral não é ruim, não. Ele está aí, ele tem uma função. É ele que te torna móvel. É ele que te faz escolher. Ele tem que ser sábio. Ele tem que ser, não é dominado, ele tem que ser cultivado. Não é dominado, gente, é cultivado. Você tem que trazer ele para uma sintonia legal em teu corpo astral, entendeu? Ele é a tua bússola. Então, você siga por aqui, o corpo astral é aquele negócio. Ai, meu Deus do céu, vou por aqui ou vou por aqui? É toda a vida, aquela bifurcação do caminho que aparece. Entendeu? Você é médico ou você é engenheiro? A escola é engenheiro. Você é engenheiro urbano ou engenheiro florestal? Cada vez divulga. Abre, né? São as possibilidades. E aí você vai tomando decisões. Aí, conforme essas decisões vão te levando para que você... Lembra que você chegou aqui, você tinha uma missão? Lembra da sua missão? A gente não lembra, mas a gente sabe. A gente veio com uma. Aí, quer dizer, esse caminho que você vai fazendo é feito um rally, entendeu? Um rally. Você vai por aqui, vai por ali, atravessa o rio, sobe a ponte, né? A ideia é que, enquanto isso, você está fazendo a sua missão. Aí a ideia aqui que eu estou entendendo, quando chega na morte, se você não cumpriu a sua missão, você pode não ter cumprido por falta de força ou por excesso, entendeu? Não é sempre que a vida foi ruim, às vezes é ruim por falta, às vezes é por excesso, tá certo? Excesso de coisa acontecendo ou falta de coisa, falta de estímulo. Então, isso é o karma. Quando você vai para o Kamaloka, é para você ter a vivência do astral. Se você ficou muito astralizado, é o seu corpo astral que está passando por isso lá.
é um pouco intrincado. O Kamaloka não é sobre o karma. É sobre como você ficou. Você passou pela vida aqui bêbado ou você passou tomando água de coco, entendeu? É como você fez o percurso. Tá? Tá bem. Eu uso imagens bem simples para eu mesmo entender. Porque com imagens simples a gente às vezes entende melhor assim, né? Mas será que uma palavra, Bel, que eu acho que pode ajudar a entender também, que é a palavra apego, né? Os seus apegos, sabe, Bel? Então, aquela pessoa, você tem uma casa maravilhosa, que foi você que coisou. Qual que é o seu apego nisso, entendeu? Senão, quando você morrer, você vai bem, tudo ficou. Quem vai ficar, quem não vai ficar, você já deixou por escrito, sobrinha, essa. Ou então o pessoal vai se virar, né? E você pode ir tranquila, porque você sabia que era para o seu uso aqui. Ou não, ou você pode ter exatamente o que você tem, vai ter tanto apego que quando você está morrendo, você ainda está preocupado. Ai, meu Deus, o que vai fazer? Parará. E daí você, quando está lá no Kamaloka, aquilo está te perturbando, entendeu? Mas é o apego que você teve com aquilo. Então, quando a Mary falou do Dante, então, reis, pessoas, né, são personalidades importantes. Pode ser, e pode ter morrido tranquilo, ou pode ter ficado com apego, e daí vai sofrer as coisas que deixou. Então, não é que leva tudo do físico, né, Mary? A gente leva esse apego que a gente tem do físico. Então, esses apegos são os apegos do corpo astral. Entendeu? É o corpo astral que se apega, entendeu? É o corpo astral que se apega, que fica querendo controlar. Não, isso aqui a casa é de fulano, não é de Beltrano. Você vai morrer, a casa vai ficar aí. Entendeu? Mas o espírito, o corpo astral, quer controlar. Não, metade é de fulano, metade é de Beltrano, não sei o quê, fulano só pensar as famílias que acabam, né, Médio? Esse negócio de não merece, é astral. Eu mereço, eu não mereço. Isso é julgamento, gente. É julgamento. Então, eu mereço, você não merece, você não me... Sabe aquela contabilidade que a gente faz? De contabilidade de coisas que não dá para fazer contabilidade, né? Não dá para fazer contabilidade no astral, tá? Entendeu? Mas o astral faz. Então, esse apego que você leva depois da morte, como disse a Glória, é isso aí que precisa ser. Você vai lá, para amaciar um pouco, entendeu? Para você depois voltar mais limpinha. Posso falar agora? Pode. Eu estou um pouco aqui no escuro. Olha só, eu estou achando interessante estar escutando aqui, porque eu estou exatamente no momento de desapego, trabalhando o meu desapego. Isso, ótimo. Eu estou aqui para lá e para cá um pouco, porque eu estou tendo que arrumar coisas que por anos eu adiei. Por anos eu adiei, porque eu não ligava, não é exatamente o apego, mas é a falta de atenção para com deixar ir. Isso. E aí ia acumulando, que é uma característica semelhante ao apego. Não é o apego no sentido de é meu, eu quero, ou isso, mas acaba que o resultante dá no mesmo, porque você fica acumulando coisas, porque não deu o destino, que eu acho que é o que ele... Luiz falou antes, assim, não toma partido, né? Então, assim, eu não mandei, é como se eu não tivesse tomado partido antes, e agora eu acordei e disse, poxa, eu preciso tomar partido, tenho que dar um destino às coisas, não posso deixar porque as coisas estão me atrapalhando. Então, isso seria o astral, não é isso? Exatamente. E aí, é bonito que aí liga. Aí você descobre que talvez você tenha vindo nessa vida só para trabalhar o desapego. Quem sabe? Quem sabe? E a sua missão é trabalhar o desapego. Bonito, né? É aí que a gente descobre que é a missão, não é? O que eu vim fazer nessa vida? Eu vim ser uma grande pessoa, eu vim...
Não, queridinha, você veio só trabalhar o desapego. Às vezes a vida é muito mais simples, não é? Não é? Nem precisa ir ficar maloca. Se você fizer o serviço aqui, você não vai, entendeu? Mas isso parece um karma da humanidade, praticar o desapego. Isso aí. Então, vamos continuar. Obrigada. Pensem agora na última encarnação terrestre, antes da espiritualização da Terra, o despir-se do último corpo físico. Os homens que hoje vivem na Terra terão, por intermédio do princípio crístico, evoluído a ponto de esse despir-se do último corpo físico não lhes causar grandes dificuldades. Mas eles deverão abandonar algo, pois na Terra espiritualizada terá desaparecido para sempre aquilo que pode causar alegria, baseada nos objetos terrenos. Pensem na última morte que será possível na evolução terrestre, no último despir-se do corpo físico. Essa última morte das encarnações é aquilo que no Apocalipse é denominado a primeira morte. E aqueles que acolheram o princípio crístico veem esse corpo físico como um invólucro sendo despojado. Para eles, o que agora adquire importância é o corpo etérico. Com a ajuda do Cristo, este está organizado de modo a adaptar-se temporariamente ao corpo astral, para que não tenha prazer e paixão por aquilo que está lá embaixo, no mundo físico. Somente com tudo o que foi introduzido no corpo etéreo, com a ajuda do Cristo, é que os homens agora continuam a viver na Terra espiritualizada. Eles criaram para si uma harmonia entre seus corpos etérico e astral. Foi justamente o princípio crístico que criou essa harmonia. Então, ele fala aqui da primeira morte, de uma primeira morte das almas, que será assim, a última encarnação é a última encarnação antes da evolução jupiteriana, né? Seria assim, a última evolução aqui na Terra seria a primeira morte dessas almas. Então, elas vão voltar agora dentro de um outro sistema, né? Com o corpo astral já modificado e o etérico também. Dá para perceber isso? Vocês entenderam o que é essa primeira morte? Mudou o sistema. Não, eu não entendi direito, não. Eu só sei que vai demorar bastante, então. Desculpa, eu sei que tenho que brincar. A gente vai ter bastante tempo para entender até lá. Eu acho que sim. Vamos fazer assim, é como se a gente estivesse vendo assim um seriado. O seriado é esse nosso momento Terra. Aí acabou aquele capítulo, aquele seriado. Vai começar a segunda temporada. No nosso caso vai ser a sexta, né? A sexta temporada, Júpiter. Né? Quinta temporada. Então, acabou a temporada Terra. Ali, acabou. Tem a última morte, né? Aliás, ele não fala é a última encarnação na Terra. Aí vai ter aquele para lá, e quem leu a ciência oculta sabe que entre esse momento Terra e esse momento Júpiter vai haver um momento que se chama pralaya, onde tudo desmancha e se faz outra vez. É um momento como se fosse um intervalo. Então, quando volta, já voltamos naquele outro momento Júpiter, que eles chamam. Aí começam as mesmas almas, quer dizer, as almas que evoluíram. As almas que não evoluíram vão ficar para trás, tá certo? E aí ele chama isso a primeira morte. Então, a última morte do capítulo do seriado Terra é a primeira morte. Seria. A primeira morte. Aí vamos continuar para ver como é que é a segunda morte, a tal segunda morte, que ele explica aqui. Não é fácil de entender isso, não, gente. A gente tem que ter muita imaginação, porque a gente nunca passou por isso, né? É uma novidade, a gente tem que tentar, mais ou menos, entender, né?
são imagens, não é? Vamos levar isso para a imaginação, tá? A gente não conhece, coisas que a gente não conhece. Vamos continuar, Gui. Por outro lado, existem os que não acolherem em si o princípio crístico. Isso. Esses outros não possuem tal harmonia. Eles também devem perder o corpo físico, já que na Terra espiritualizada não existe inicialmente um corpo físico. Tudo que é físico deve ser inicialmente dissolvido e remanesce como o desejo pelo físico, como o espiritual não purificado, como o espiritual enrijecido na matéria. Fica para trás no corpo etérico, que o Cristo não ajudou a se adaptar ao corpo astral, e que está orientado em direção ao corpo físico. Estes são os homens que sentem uma ânsia ardente pela sensualidade física. Eles sentirão no corpo etérico uma implacável ânsia ardente pelo que tiveram na vida física, do qual agora estão privados. Se nesses tempos futuros, depois que o físico se houver dissolvido, teremos homens vivendo em seu corpo etérico como num membro da natureza humana, ressoando harmonicamente com o corpo astral. E teremos os outros homens, cujo corpo etérico viverá em desarmonia, porque eles terão desejos dirigidos ao que foi abandonado no corpo físico. Então, tem aí já uma separação, né, dos homens que vão ficar mais evoluídos, mais espiritualizados, e os homens que ainda têm desejos antigos, ainda sentem falta do corpo físico. Né? Agora, é interessante essa coisa do Steiner, que às vezes ele diz umas coisas assim que a gente não entende. Mas aí, num outro livro, ele falou assim: às vezes eu tenho dificuldade de explicar as coisas do futuro, porque elas vão ser tão diferentes dessas coisas de agora que eu não tenho nem como explicar, eu não tenho imagens para fazer. Então, um pouco essa coisa que ele explica, que fica meio assim, eu imagino que é porque é uma coisa tão diferente, como se você não conhece, você não vê. Você sabe que a gente só vê o que a gente conhece, né? O que você não conhece, você não sabe o que é, você olha e vê. Você vê uma mancha, um borrão. Então, vamos ter muita paciência conosco mesmo. Nós não estamos entendendo, não é porque nós somos burros, não. É porque é difícil de entender mesmo. A coisa é difícil de explicar. Então, vamos ter paciência, vamos guardar essa imagem no coração. Deixa o nosso espírito lidar com isso. E vamos continuar aceitando essas palavras. Agora, tem aqui uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala todo o tempo no Cristo, no Cristo como o nosso ajudante. Ele está nos ajudando a passar por isso. Aquela imagem da porta, não é? Você não chegará ao Pai sem ser por mim. Ele é um ajudante, ele é o nosso guia. Ele vem para nos ajudar a passar por tudo isso. Isso é muito confortável, muito confortante, reconfortante. Ou seja, o que vocês pensam? Muda um pouco também essa ideia do Cristo, né? Ele veio para nos ajudar a passar por uma época difícil, que é essa primeira morte, essa virada, né? Muda, porque a concepção na católica sempre veio para nos salvar, e isso implica uma culpa, né? Quer dizer, que se eu não aceito a salvação, eu tenho culpa. Agora que não, ele veio além de nos salvar, sim, vem para nos ajudar. Opa, já muda a visão, né? Já muda completamente. Acrescenta, não é? Entendeu? É nos ajudar, ele veio para nos salvar, mas de que forma? Como é que ele nos salvou, entendeu? Aí você aprofunda a questão, né? Não é só assim, veio para nos salvar. E daí? Salvar de quê? Como? Quando? Né? Se você quiser saber mais. Aqui ele está explicando, salvar disso. Salvar de não superar o corpo astral. Salvar de se perder no caminho pelas paixões e desejos. Ele tenta assim,
Cristo veio para nos ajudar a isso. Fale, Glória. Sabe o que eu pensei? Que aqui fica claro, né? Quando você falou, vem salvar, salvar de quê? Por quê? Porque se a gente for pensar naqueles mandamentos, ninguém matou pai, não matou mãe, então tudo bem, né? Eu tenho um grupo de quem faz ginástica na praça, às vezes o pessoal põe, são todo católico, assim. Então vamos falar cristão, né? Que é cristão, na verdade, todo mundo é católico, cristão, mas elas colocam, Luiz, você vai morrer, colocam assim, quando o Lula estava internado, tomara que morra! Ou, agora, na praça mesmo, alguém falou alguma coisa desse sentido. Não pode. Ai, não morre, não sei o quê. Eu olhei e falei assim, você é católica? Então, e morte castigo, é a única coisa que todo mundo vai passar, morte não é castigo. Né? Já a morte de alguém. Então, as pessoas fazem uma coisa mais sutil que não percebe. Elas não percebem. Então, fica falando. Eu já fiz isso, eu tenho que ser bem honesta. Mas eu era bem mais nova, foi na época do Orestes Square, quando ele foi para Campinas, eu podia morrer esse teste. Mas depois faz tempo. Depois eu falei, não, isso aí não é uma coisa. Ô, Glória, aprendendo, ele morreu, né? hein, Glória? Ele morreu, hein? Espero que ele esteja lá bem, sei lá. Mas são pessoas ainda mais idosas do que eu, que podiam estar com a espiritualidade mais em dia, sabe? Mas então, por isso que eu falo, o mandamento engana a gente. Você fala, não matei pai e mãe, tá tudo certo. Eu quero. Você falou assim, podiam estar com a espiritualidade mais em dia. Eu colocaria antroposoficamente, poderiam estar com o corpo astral mais dominado. É muito melhor. Minha leitura É. antroposófica. A pessoa não é ruim, ela está com o corpo astral solto. Sabe cachorro que está fora da coleira, que está mordendo todo mundo? Gente, é descontrole espiritual. Isso não é ruindade, é descontrole espiritual. Porque alguém que acha que faz tudo certo, ela mas está fica com a espiritualidade descontrolada. Entendeu? Então, a nossa missão espiritual é uma educação espiritual. Não é adoração, não é veneração, não é acreditar. É tudo isso, fé existe. Mas você precisa, além para crescer, você como pessoa, educação espiritual. Essas pessoas precisavam entender o que elas estão fazendo com o corpo astral delas. Se o outro vai morrer ou não vai morrer, o problema é do outro, tá certo? Agora, assim mesmo, você está se arrebentando, você está se arrebentando espiritualmente, se você fica amaldiçoando e desejando a morte do outro, tá certo? Não é verdade? Você é que vai para o camaloca, não é o outro. Por isso, então, que Jesus veio para essa educação espiritual, educação astral. Para o exemplo, né? Você acha, o pessoal fala que morte na cruz, que crucificar é muito dolorido. E enquanto ele estava lá crucificado, ele ainda falou, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, ele deu exemplos, né, de perdão e de amor, né? Enfim, nós vamos ler depois o Evangelho e vai explicar bastante essa parte. Né? Então, mas assim, como hoje a gente tem uma associação dentro das igrejas com, de certa maneira, assim, passar pano para determinados, assim, o que a gente considera algo errado, mas o cara vai lá e passa pano, e aí o cara, não, peraí, esse aqui pediu perdão, e agora esse assassino aqui pode conduzir, né, como pastor, né, que é o que a gente tem visto como normalização, né? A própria normalização da violência
bruta, né? Aquilo lá que a gente estava falando, né? Das pessoas querendo ver imagens, querendo assistir violência, né? Isso daí eu acho que é justamente quando você cria um calo, né? No corpo astral, e é o que as pessoas estão fazendo, é um calo. Tá lá, visível, mas as pessoas não têm acesso, porque elas perderam a sensibilidade, criam tantas as carapaças, né, e que elas não conseguem realmente... Eu acho que elas perderam a conexão com o espiritual, e esse calo, não perderam, os pastores têm que voltar para as igrejas, os sacerdotes têm que voltar para a parte anímica, para a alma, não tem que ir para as praças fazer política. Eu vejo assim... Não, seria assim, como eu entendo. A imagem do calo é mais daquele insensibilidade da dor. Então, mas eu entendi, eu também entendi o calo assim como uma insensibilidade. Mas eu entendo, eu vou voltar para os corpos da antroposofia. Cada corpo teria que ter o seu pastor. O corpo físico é o médico. Etérico também é o médico. O etérico seria a alimentação, seria o médico no sentido mais fino, né? O nutricionista. Nutricionista. A alma... O médico vibracional de energia Isso, a Ana, boa, Ana. O médico vibracional é o etérico. O acupuntura, essas coisas, mais energia, menos matéria. A alma é o pastor, entenderam? Na hora que o pastor está querendo ser médico, ou o médico está querendo ser pastor, está confundindo. Os nossos corpos precisam de tratamentos diferentes, né? Aquela coisa, a reza não cura, é assim, porque é corpo físico. Se você quiser operar alguém, tem que ser o médico, tem que ser o sacerdote do físico. Agora, a alma, se está ferida, é o sacerdote espiritual. O corpo astral, se está descompensado, se está invasivo, se está se destruindo, tem que ser o pastor. Medicina da alma, pastoral. E o intelecto seriam os filósofos, o eu, né? É a minha visão, né? O pensamento, né? Então, eu acho que hoje em dia tem essa coisa assim, muito misturada, todo mundo quer fazer tudo, e a gente vai se perdendo, né? A gente vai se perdendo. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu lugar, né? Como a natureza é assim, não é assim, cada coisa no seu lugar? Cada vitamina não tem uma função? Cada coisa não tem uma função? Faca corta, garfo espeta, colher pega, assim, o líquido. E cada coisa tem uma função, gente. Começa a misturar a coisa, não dá certo. Meu entendimento, tá? Minha contribuição aqui. Então, eu acho que tem essa coisa da alma que precisa ser curada. E aí vem o Cristo, ele é o nosso curador, ele é da alma. Ele é da alma. Ele é nos ajudar com o nosso corpo astral, com as nossas emoções. Né? Assim que eu entendo essa leitura. Né? E é aí que nós vamos... Porque, assim, não é assim, esse momento da humanidade é assim. É a alma do mundo que está doente. É a alma do humano que está doente. Nunca a medicina foi tão adiantada. Gente, nunca a medicina foi tão adiantada. Nunca tivemos tantos exames, tantos remédios, tantas possibilidades. Nunca. A parte da saúde, hoje em dia, imagina 100, 200 anos atrás como é que era. Mas, em compensação, a nossa cabeça, como é que está? Nossa alma, nosso espírito. Abandonado. Né? Então, precisamos muito de cura na alma, no espírito. Dominar o corpo astral.
Dominar, não gosto dessa palavra, dominar. Ensinar, educar, acolher, acalmar o corpo astral. Como você acolhe um filho que está muito bravo, está chorando, você põe no colo e acalma com palavras. Então, isso é que é o acolher o próprio corpo astral, o próprio corpo astral, não é do outro, não, o próprio. Né? Tá bom, vamos continuar um pouco. E depois, na evolução seguinte, haverá um estágio em que a espiritualização da Terra prosseguirá, de modo a não poder existir mais, tampouco um corpo etérico. Aqueles cujo corpo etérico estiver em total harmonia com o corpo astral abandonarão, sem dor, o corpo etérico, já que permanecerão em seu corpo astral, que estará preenchido pelo ser do Cristo, e sentirão como uma necessidade evolutiva o fato de o corpo etérico ser abandonado, pois se sentirão capazes de reconstruí-lo por si mesmos, por terem acolhido em si o Cristo. Aqueles, porém, que tiverem nesse corpo etérico o desejo pelo que houver passado, tampouco poderão manter o corpo etérico quando tudo se tornar astral. O corpo etérico lhes será tirado, lhes será arrancado, e eles experimentarão isso como um morrer pela segunda vez, uma segunda morte. Para os que tiverem tornado o corpo etérico harmônico em um corpo astral, graças ao acolhimento do princípio crístico, essa segunda morte passará desapercebida. Sobre eles, a segunda morte não terá poder. Os outros, porém, experimentarão a segunda morte ao passarem a viver na forma astral seguinte. Nesse estado da humanidade, aqueles que tiverem alcançado a meta da evolução terão seu corpo astral totalmente permeado pelo Cristo. Eles estarão maduros para passar a viver em Júpiter, esboçando em nossa Terra o plano para a evolução jupiteriana. Trata-se do plano denominado Nova Jerusalém. Eles viverão num novo céu, numa nova Terra, ou seja, em Júpiter. Bonito, né? Então, olha aí como aparece o caminho do Cristo. Ele é um caminho que vai permear os corpos, né? Ele é realmente um nosso facilitador, não é? Agora, como é que o Cristo pode permear um corpo astral denso, calejado, cheio de raiva? Não vai, gente, não entra. Não entra. Então, é a sutilização do corpo astral que vai permear que o Cristo venha te ajudar. É assim. No futuro, é um caminho, nós estamos evoluindo. Né? Então, começa agora, os 10 mandamentos, no meu entender. Né? E então ele mostra aqui como é que é a segunda morte. A segunda morte é quando esse corpo etérico, que está grudado no corpo astral, se a pessoa estiver resistente, eu entendo, não tiver evoluído, então será arrancado. Mas se a pessoa estiver evoluída, quer dizer, no corpo astral, evoluída no corpo astral, gente, não é evoluído na nossa linguagem daqui, tá? O corpo astral estiver evoluído, o corpo etérico se solta. Sabe o dente que cai assim, quando você tem 7 anos, que não dói? É assim, cai, tum, entendeu? Eu acho que tem a ver com apego e desapego também, não tem? Quando você solta, que cai, né? Então, tem muito a ver com isso, com desapego, com apego. Né? Isso é a linguagem do corpo astral. Ele vai, se fica muito grudado com o etérico, com o físico, então você fica muito ligado no terreno, né? Aí pesa. Pesa. Aí é o peso que a gente sente no corpo físico, mas é um peso psíquico ao mesmo tempo, né? E o Cristo, então, seria esse caminho, né? Ele fala, eu sou o caminho, né? Seria o caminho para essa evolução.
não é só acreditar. Isso é que eu acho mais legal na antroposofia. Antroposofia não é só ter fé, é você trabalhar, você trabalha muito. É praticar o tempo inteiro. É prática, a antroposofia é prática, é cristianismo prático. Não é só... Não é ir à igreja e depois ficar xingando o outro, planejando coisas ruins. Pode ir à igreja, ok, se quiser, mas assim, é pegar aqueles ensinamentos e levar o próximo e ir para si mesmo, né? É aquele ora e labora. Reza e trabalha. Ora e labora. Né? Então, é o trabalho, e que o trabalho começa em você mesmo. Não é assim? Atire a primeira pedra, quem não tem faltas. Então, é isso aí, gente. Começa em você mesmo, entendeu? Fácil criticar o outro, fácil atirar a pedra. E você? Começa. Né? Então, é assim. Esse é o trabalho do corpo astral, no corpo astral. Essa sutilização. Aí, então, recomendo também os exercícios complementares que Steiner recomenda, que a Célia pertence a um grupo que estuda só isso. Já tentamos fazer... Até já está aí, mas olha... Mas você pode indicar, não é? Sim, nesse grupo, depois eu estava vendo, eu fiz parte de um grupo que a Ana foi uma facilitadora, e a Ana fez parte de um grupo que a Glória foi facilitadora, então nós somos assim, todas do grupo. E acho que em setembro vai começar um outro, né? Eu vi. Eu não estou mais, mas eu vi que vai começar um outro grupo. Eu vou colocar lá no nosso. Célia, você fez no grupo que eu facilitei? Não, a Ana. Foi sim. Eu fiz no que a Ana facilitou. Eu já sou É uma corrente, né? É uma corrente. Então, eu fui convidada e eu não dei conta, assim, eu acho que não estava... te chamei, né, Bel? E daí disse, gente, que coisa mais boba, pelo amor de Deus. E aí tinha que ficar olhando aquele objeto. Disse, gente, isso aqui não faz sentido. Eu não sei. Eu não consigo. Não, mas é assim, mas a antropologia... Mas agora acho que está fazendo sentido. Assim. Para ensinar o astral, né? A se preocupar com uma coisa, 5 minutos, não ficar pulando, essas coisas. Mas o domínio. Exatamente, o domínio de si mesmo. Mas não é só o astral, não. Esses exercícios do Steiner trabalham também o etérico. Isso. Vai caminhando progressivamente. Porque o etérico também é o corpo da memória, é um corpo que você guarda as coisas. Então, tem, por exemplo, onde você cria os hábitos, é no etérico. Se você quer criar um hábito bom em você, você tem que reforçar o seu etérico. Entendeu? Então, você tem que trabalhar astral, etérico. Está mostrando aqui, é junto, gente. Entendeu? E aí trabalha tudo isso aonde? No físico. No físico. Porque quando você tem que repetir, você tem que fazer, tem que usar as mãos, tem que usar os olhos, você tem que usar os sentidos. Então, você trabalha o corpo todo. Porque, afinal de contas, o corpo está para servir o etérico. Para servir o eu, na verdade, no final de tudo. É um conjunto, nós somos um conjunto. É isso aí, a gente viu? Muito bom. Então, que é aquela história da medicina chinesa, eu acho que dá uma clareada nessa questão aí, de como o corpo físico está em função, na verdade, do etérico. Não, trabalha junto, não existe um sem o outro. Quando o etérico sai, ele está morto, físico, né? É como um carro, tem que ter roda, tem que ter guidão, tem que ter freio, tudo junto funcionando. Para conduzir. É um sistema.
Nós somos Isso. um sistema de 4 partes, digamos, e todos eles têm que funcionar juntos. E o eu é o mestre, é o motorista, é o mestre, não é? É. Está muito bom, está muito bom. Bom, eu acho que a gente hoje pode parar por aqui, não é? Cadê o Gui? Gui? Estou aqui. Então, você não acha que a gente pode parar? Que ele agora vai falar sobre o novo Júpiter, né? Vai falar sobre o novo Ele Júpiter. muda um pouquinho, né? É. Então, a gente aqui hoje já trabalhou bastante, né? Esse finzinho aqui está bem... Está mais denso. Bem denso, está muito bom. Então, alguém tem mais alguma pergunta sobre o que falamos tudo hoje? No momento, não. Não, No momento, estou processando ainda algumas informações. Tá bom. Então, eu vou ler a nossa oração para a gente fazer o fechamento, tá bom? Então, vamos lá. Prece para os anjos da guarda. Espírito de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Boa tarde a todos. Então, Boa tarde, obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até. Até. Até, queridos.